Fala galera, hoje eu vou responder a pergunta da Gabriela. A Gabriela pergunta o seguinte: o que fazer com pais difíceis de lidar? É disso que a gente vai falar hoje. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu curtir e compartilha essa série de vídeos com outras pessoas. Não esquece que aqui a gente está cheio de estudos bíblicos, de livros completos no canal, tudo de graça para você, e também tem o nosso devocional diário, que é o AB7. Bom, então essa é a pergunta da Gabriela. Gabriela pergunta: o que fazer com pais que são difíceis de lidar? Vamos falar sobre dois princípios bíblicos, princípios que são bem claros na palavra, tem vários textos falando sobre o assunto, mas antes eu preciso fazer aqui dar um recado que é, galera, tudo que eu vou falar aqui, eu estou falando para situações que são consideradas mais normais, mais comuns. Aquelas situações onde existe um abuso, existe violência, existe um caso que deva ser até talvez levado para a polícia, não estou falando desses casos, tá? Então, se a sua dificuldade é uma dificuldade grave nesse sentido, o que eu vou falar aqui talvez não se aplique para você. Entendo que esses casos a polícia já cobre, as leis já cobrem, então não vou falar desses casos aqui. Vou falar de casos mais comuns, daquele pai ou daquela mãe que está pegando no pé, que está pedindo para ajudar em algumas coisas, ou que está brigando, às vezes, sem o adolescente ou a criança entender muito o motivo. Estou falando desses casos aqui, tá, galera? Não estou falando de casos que são muito graves, casos que eu não tenho nem competência para tratar aqui, tudo bem? Então, pensando nisso, recado dado, vamos falar de dois princípios bíblicos que se referem a essa relação de pais e filhos. O primeiro deles é o de honra. Eu vou ler alguns textos aqui, está escrito assim, ó, Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Honra teu pai e tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Então, esse é o primeiro princípio, nós precisamos honrar os nossos pais, e isso não importa se você mora com os seus pais, se você não mora, se você já casou, se você está em outra situação de vida, honre os seus pais. Tem outro texto que fala sobre isso, que é Colossenses capítulo 3, versículo 20, está escrito assim: Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Então, existe esse princípio na palavra, que é o que nós devemos honrar nossos pais, obedecer nossos pais, respeitar nossos pais, considerá-los em tudo. Galera, é importante que a gente entenda que isso não é um mandamento da lei que está lá em Deuteronômio apenas. Não, isso faz parte da lei moral do Senhor, do caráter do Senhor, de quem Ele é. Está nos 10 mandamentos, depois se repete na revisão, né, nos 10 mandamentos de Deuteronômio ali. Revisão talvez não seja o melhor nome, mas tem uma repetição dos 10 mandamentos ali em Deuteronômio. A gente vai ver Paulo falando sobre isso, a gente vai ver Cristo falando sobre isso. Nós precisamos honrar os nossos pais, nós precisamos obedecer os nossos pais. Mas André, meus pais são difíceis, eles brigam comigo, eles pegam no meu pé, às vezes eu nem faço nada de errado e eles estão brigando comigo. Honre os seus pais. De novo, estou falando de situações comuns aqui, tá, galera? Lembra do recado que eu dei no começo. Honre os seus pais, galera. Esse é o melhor caminho para você. E eu posso falar isso porque eu já fui filho... quer dizer, eu sou filho ainda, né, gente? Meus pais ainda são vivos. Mas eu já fui um filho que morou na casa dos pais, que se submeteu completamente a tudo que eles falavam. E existiram situações que, para mim, foram mais fáceis, situações que foram mais difíceis de obedecer. Então eu entendo qual é esse lugar, e hoje eu sou o pai, então eu vejo a frustração dos meus filhos quando eu peço alguma coisa que eles não entendem o porquê, quando às vezes eu chamo a atenção deles e eles entendem que eles nem fizeram nada de errado. Galera, entenda que você, como filho, ainda não percebe algumas coisas que os seus pais percebem. Entenda que você, como filho, às vezes tem uma visão das coisas que não é exatamente a visão que os seus pais têm. E honre a visão que os seus pais têm, porque eles provavelmente têm uma visão muito mais ampla que a sua. Eles enxergam o futuro de uma maneira muito mais clara. Estava até conversando disso com um colega ontem, de como os adolescentes e as crianças, eles não olham tanto para o futuro, né? É natural isso, gente, é normal. Isso não é uma crítica, eu não estou falando mal dos adolescentes ou das crianças.
Os adultos, eles têm uma visão de futuro um pouco mais longa porque eles já estão lá, eles já chegaram nesse lugar e eles sabem o preço que eles estão pagando pelas decisões que eles tomaram quando eles eram adolescentes, quando eles eram jovens, quando eles eram crianças. Então, honre os seus pais, isso vai ser precioso para o seu futuro. A palavra diz isso, né? Vamos ler de novo o texto de Deuteronômio. Diz o seguinte na parte B do versículo: para que se prolonguem os seus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Claro que estava sendo falado para o povo de Israel, né? Mas isso é um princípio da palavra, gente. Porque esse princípio, inclusive, vai ser repetido no Novo Testamento. Esse é um princípio. A honra aos pais é um princípio porque ela traz a bênção para a sua vida. Então, se você quer ser abençoado, honre os seus pais. Se você quer ter uma vida próspera, obedeça aos seus pais. Esteja ao lado deles. Faça aquilo que eles te pedem. De novo, falando de situações normais, galera. Não daqueles casos legais de polícia, pelo amor de Deus. Então, primeiro princípio, honre os seus pais. O segundo princípio que eu quero falar, faça aquilo que é certo. Isso é um princípio da palavra. Vamos ler o texto de Gênesis 4, Gênesis capítulo 4, versos 6 e 7. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E, se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então, assim, o que Deus estava falando para Caim é: Caim, por que você ficou bravo com o que eu te falei? Se você fizer o certo, as coisas não vão dar certo. Se você fizer aquilo que é bom, as coisas não vão dar certo. Então, mais ou menos isso que Deus está falando para Caim, né? Porque nessa passagem, Deus chega para Caim, fala sobre a oferta dele, e fala: Caim, por que você ficou triste, cara? Não tem por que você ficar triste. Se você fizer aquilo que é certo, as coisas vão dar certo na sua vida. Vamos ler também Romanos, capítulo 13, versos 3 e 4. E ver que nos dois princípios eu trouxe um texto do Velho Testamento e um texto do Novo Testamento. Está escrito assim em Romanos: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Então, aqui falando sobre as autoridades num geral, né? Paulo diz o seguinte: olha, se você fizer o certo, você não tem por que ter medo. Se você fizer aquilo que é o correto, você não tem por que se preocupar. Agora, quando você faz aquilo que é errado, você está certo, é justa a atitude de você pagar o preço pelo seu erro. Então o que Paulo está falando é: faça o certo. O que Deus está falando para Caim é: faça o certo. Se você fizer o certo, não tem por que você temer. Então o que eu te falo aqui como princípio da palavra nessa relação de pais e filhos é, principalmente dos filhos para os pais, a gente está focando aqui hoje, né? Porque é a pergunta da Gabriela. Tinha esquecido, Gabriela, perdão. Porque é a pergunta da Gabriela. Então, estou falando mais do relacionamento de filhos para pais e menos de pais para filhos, tá? Honre os seus pais, obedeça os seus pais. Obedeça, isso vai ser bom para a sua vida. Honre, isso vai ser bom para a sua vida. Vai ser bom para o seu futuro. Então, galera, sei que essa resposta talvez ela desanime um pouco, mas o que fazer com pais difíceis de lidar? Obedeça e honre. E claro, gente, ore. Ore o tempo todo, entregue nas mãos do Senhor, entregue as suas dificuldades nas mãos do Senhor. Seus pais estão pegando muito no seu pé, se você não entende por que eles estão fazendo isso, ore, mas também converse com eles, entenda ao lado deles, abra o diálogo com eles. Sei que nem sempre isso é fácil para quem está ali na adolescência, talvez na juventude isso fique um pouco menos difícil, mas na adolescência sei que é um pouco mais difícil, então ore em relação a isso, entrega nas mãos de Deus, galera. Deus vai colocar no seu coração, o Espírito Santo vai colocar no seu coração aquilo que é o correto. O princípio da palavra é claro, honre e obedeça. É claro o princípio da palavra. Agora, quer uma dica aqui que eu posso te dar, baseada na minha experiência? Honre e obedeça e ore em relação a isso. Se você tiver um líder de jovens na sua igreja, alguém que te acompanha, que tem uma posição de liderança, que tem experiência, não vai falar com qualquer um, converse com essa pessoa também. Mas se você orar, honrar e obedecer, tenho certeza que as coisas vão dar certo.
talvez não fique... Talvez teus pais não deixem de pegar no seu pé ou de brigar com você, mas certamente vai ficar mais fácil porque você vai passar a entender a necessidade que você tem de honrar e obedecer. E eu posso falar isso, galera, com muita propriedade, porque eu entendi ao longo da minha vida que mesmo que eu não concordasse com tudo, contanto que eles não estivessem em pecado, me pedindo para pecar, na verdade, né? Contanto que eles não estivessem me falando para mentir, para roubar, para fazer nada de que é um pecado, eu deveria obedecer e honrar. Então é até importante falar isso, né? Tem um limite aqui da obediência e da honra, né? Se teus pais te pedem para pecar, aí nós nos submetemos a Deus primeiro, aí entendo que você tem a liberdade de falar, olha pai, eu te amo, olha mãe, eu te amo, mas isso eu não posso fazer porque isso vai contra aquilo que eu creio, vai contra a minha fé. Então esse é um limite, né? Muito cuidado com esse limite, tá galera? Tô falando isso aqui até com muito receio, muito cuidado com esse limite. Aqui eu prefiro que você converse, tire suas dúvidas aqui nos comentários, ou melhor ainda, converse com o seu pastor, converse com uma liderança de jovens que você tem na sua igreja, para entender quais são os limites aí da obediência e da honra. Normalmente esse limite é a própria palavra de Deus. Então se o teu pai te pede para roubar, vou usar um exemplo extremo, né? Te pede para roubar alguém, você tem liberdade de falar, pai, eu te amo, eu te respeito, mas isso vai contra a minha fé, isso é algo que Deus não permite que eu faça. Estou dando um exemplo extremo aqui, para tomar muito cuidado, mas fale com o seu pastor de rede, perdão, estou usando a estrutura da minha igreja aqui. Fale com o seu pastor, com a sua liderança de jovens, converse com uma pessoa que te acompanha, para entender bem quais são esses limites. Normalmente o limite vai ser a própria palavra de Deus. Galera, é isso, obedeça e honre. Considere a palavra, mas obedeça e honre, e ore por essas situações. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida, e o Espírito Santo vai trabalhar no coração dos seus pais também. Confie as suas dificuldades ao Senhor, e o Senhor resolve as coisas. A nossa parte como filhos é honrar e obedecer. Nossa parte vai ser para sempre honrar e obedecer, galera. Hoje, eu ainda tenho os meus pais, a minha esposa tem os pais dela vivos, graças a Deus. Nós temos os nossos filhos, então a gente consegue entender bem a dinâmica de ser filho e a dinâmica de ser pai. A gente consegue ter uma visão do que é ser pai, mas também ainda temos essa visão do que é ser filho, por isso eu falo com bastante segurança isso que eu estou falando aqui, tirando aqueles recados que eu dei, né, os casos extremos, os limites ali da obediência e da honra conforme a palavra. Guardados esses cuidados que eu falei, que eu prefiro que você converse com a sua liderança aí, a gente entende bem essa dinâmica. Eu e minha esposa, a gente vive isso todos os dias, de honrar os nossos pais e de fazer com que os nossos filhos entendam que eles precisam obedecer a palavra do Senhor, que eles precisam nos obedecer, que eles precisam nos honrar, que isso é bom para a vida deles, que isso é uma bênção para a vida deles. Gabriela, talvez não fosse a resposta que você queria ouvir, mas é o que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos obedecer e honrar, de novo, guardando ali os limites da palavra, guardando os limites legais. Não estou falando com essa galera, tá? Não tenho propriedade para falar com essa galera que está sofrendo abuso ou que tem uma questão legal envolvida. Estou falando para aqueles casos que são mais comuns. Galera, é isso. Gabriela, espero que você tenha gostado. Espero que você também, que passa pela mesma situação, tenha aproveitado aqui alguma coisa do vídeo. Deixa o seu comentário, que eu tenho certeza que esse é um vídeo que eu vou ter que gravar uma parte 2, porque vai chover de comentário do pessoal colocando situações específicas. E se você quiser também, fala com a gente no e-mail, contato@jcnaveia.com.br ou no Instagram ou em qualquer outro lugar, tá bom? É isso, galera. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Paz.